ao nosso podcast. Eu sou Maria Eduarda e hoje vamos falar sobre alimentação na adolescência, uma fase cheia de mudanças e desafios. E para isso contamos com a presença de um especialista no assunto, a nutricionista Gabriela Galvão, que é pós-graduanda em nutrição clínica e esportiva. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Maria. Eu agradeço por estar aqui, pelo convite e por poder falar de um tema tão importante que é a alimentação dos adolescentes. O que te motivou a seguir a carreira de nutricionista? Então, a alimentação saudável está presente na minha vida desde muito cedo, né? Eu tive bons exemplos, né, com a minha família. E quando eu fui escolher a minha graduação, eu vi na nutrição a oportunidade de ajudar pessoas com algo que é muito familiar para mim, né? E hoje a gente enfrenta aí altos índices de doença relacionada à má alimentação. E poder, com a minha profissão, com o meu conhecimento, ajudar essas pessoas é muito importante para mim, é o que me motiva hoje, o que me guia. A alimentação saudável, a nutrição é uma ciência relativamente nova, né? Está em constante desenvolvimento e pesquisa, e eu estou muito entusiasmada com tudo que ela ainda vai proporcionar de positivo para a vida das pessoas. Muito legal. Mas qual a importância da alimentação na adolescência para o desenvolvimento físico e mental? Principalmente fornecimento de energia, é uma fase de pleno desenvolvimento, né, que demanda uma necessidade energética um pouco maior, né, o desenvolvimento neural, né, desse adolescente e também na produção de hormônio, que também é muito acentuada nessa idade. Quais são os principais nutrientes que os adolescentes precisam e o porquê? Bom, quando a gente fala de alimentação, é muito importante a gente pontuar uma alimentação adequada, balanceada, no seu todo, né? Mas em relação ao desenvolvimento, né, na fase de crescimento, tem alguns nutrientes que são, sim, importantes. A gente pode pontuar a proteína, né, tem função aí construtora no nosso organismo, constrói e mantém tecidos, né? Como o tecido muscular, a nossa pele, a nossa unha, o nosso cabelo, né? Participa aí da produção de neurotransmissores. A gente tem também o zinco, que atua na produção de hormônio, que é muito acentuada nessa fase, né? Também a gente pode falar do complexo B, da vitamina do complexo B, que auxilia aí no desenvolvimento e manutenção dos neurotransmissores, são agentes químicos, mensageiros, né, muito importante para o nosso desenvolvimento neural e físico. A gente pode falar também da vitamina C, que mantém, né, a imunidade daquele adolescente. E são esses, assim, a gente não pode tratar como algo isolado, né? E tal nutriente, tal alimento vai me fazer melhor, né? Como um todo, ter uma variedade muito grande de alimentos ali naquela alimentação é o que vai desenvolver bem o crescimento desse adolescente e impactar na vida adulta. Foi muito bom escutar isso, porque, né, eu tenho uma alimentação muito seletiva e seletiva pro ruim. Eu não como quase nada que faz bem. Eu não gosto de carne, eu não gosto de salada. E aí eu vou começar a procurar em alimentos esses nutrientes para me ajudar. As mudanças hormonais nessa fase podem influenciar os hábitos alimentares? Sim, nessa fase a gente tem um crescimento acentuado de produção hormonal, principalmente de testosterona, de estrogênio, os hormônios reguladores de fome, né, saciedade, que são a grelina, principalmente. E esses jovens, eles estão mais suscetíveis, com o aumento desse apetite, a optar por alimentos mais palatáveis. E esses alimentos mais palatáveis, eles têm gordura, eles têm açúcar, que é a principal função desses aditivos nesses alimentos, é torná-lo mais atrativo, né? A gente tem também a produção de hormônio relacionados ao humor. A gente tem aí o hormônio que a gente fala que é o hormônio do estresse, o cortisol, né? Que a produção dele Tenho bastante desse. a produção dele é acentuada, então uma boa alimentação vai ajudar na regulação desse humor e prevenir doenças relacionadas ao humor, né? Que a gente tem muita incidência, que são os transtornos, né?
alimentares, a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade, que é muito presente na vida dos adolescentes, infelizmente. Eu percebo isso quando alguma coisa, inclusive aqui na escola, porque é a parte da minha vida que eu mais me estresso em questão de matéria, colegas, professores. E às vezes eu percebo, ou quando eu tô muito feliz, muito triste, muito estressada, minha alimentação muda. Geralmente, quando eu tô triste e com raiva, eu desconto na comida. A maioria das vezes eu desconto todas as minhas emoções na comida, porque comer é muito bom. Só que eu não como moderadamente, geralmente é doce, porque eu tenho certo vício em doce, muito grande. Mas quais são os maiores desafios que você observa na alimentação dos adolescentes hoje em dia? O maior desafio, na minha opinião, é principalmente a disponibilidade e o fácil acesso, né? Hoje no mercado a gente tem várias opções de industrializados e são alimentos muito atrativos para o adolescente, para a criança em geral, né? A publicidade em cima é muito grande, eles sabem tornar aquilo atraente para o adolescente, né? Que é uma fase de descobrimento, né? De formação de opinião. Então é muito fácil você se deixar levar por esses alimentos, né? E não pensar muito na alimentação saudável. Né? A gente também tem as redes sociais, né? A propagação de informações, de publicidade de alimentos, né? A gente vê muito vídeos de influenciadores experimentando industrializados, aquilo desperta, né? O desejo de você ir lá e comprar e experimentar também. E é isso, é o incentivo mesmo ao consumo desses alimentos. Eu percebo isso porque eu passo muito tempo no celular, em TikTok, Instagram, e sempre aparece publicidades. E a maioria das vezes de comida, porque eu amo comer. É uma batata frita, é uma bolacha nova, tipo, a Oreo lançou agora uma parceria com a Coca-Cola. Aí diz que a bolacha, ela explode na boca, o recheio disse que explode na boca. E a Coca-Cola tem gosto de Oreo. Ai, nossa senhora, eu tô na vontade de provar aquela bolacha. Só que eu ainda não achei no mercado pra comprar. Mas quando eu achar, eu vou comprar só pra matar minha vontade. Porque, gente, é cada publicidade que me convence. Eu não consigo. Eles são muito bons. Aham, gente do céu. Eu queria ter esse poder de... Eu não sei qual que é o nome. De escolha, de conseguir manipular a escolha da outra pessoa. Mas... como o consumo excessivo de alimentos industrializados pode impactar na saúde dos adolescentes? Então, como eu falei anteriormente, esses alimentos eles são ricos em açúcares, né, em sódio, outros aditivos químicos, e isso influencia diretamente na saúde desse adolescente, né, propenciando ao desenvolvimento de doenças ainda na adolescência ou, quando não na adolescência, na fase adulta. Então, seria isso, assim, desenvolvimento de obesidade. Hoje a gente tem aí uma projeção do Atlas Mundial de Obesidade, que projetou que até 2035, 50% dos nossos jovens terão obesidade ou serão acima do peso. Então, é uma realidade muito complicada, muito difícil, né? E que a gente tem que trabalhar para realmente mudar. Realmente, em questão também, teve uma época que eu tava ingerindo muita coisa, só conservante, só coisa ruim. Tinha vez que eu era miojo, suco de pozinho, aqueles bolo de caneca que se faz em 1 minuto e 10 micro-ondas, que tem gosto de morte. Nossa, eu passava o dia inteiro comendo aquele trem, porque era gostoso, porque eu tinha preguiça de fazer bolo grande. Aí ela fazia aquele trenzinho que era R$1, e era R$1 que custava minha vida, porque aquele trem depois começou a me fazer um mal. Aí eu comecei a parar de gostar, graças a Deus, aí eu não como mais isso. Agora eu tô mais ou menos, né? Tô tentando melhorar, tô tentando. Geralmente esses alimentos têm um custo menor, né? Tipo miojo, que é baratinho e é gostoso. Barato, e é muito rápido. A gente está na era da praticidade. E isso, de certa forma, acaba prejudicando a gente em alguns aspectos. Na sua opinião, de que forma a pressão estética e as redes sociais afetam os jovens na questão de alimentação? A pressão estética ela já é algo antigo, né? Ao meu ver, muito antes da popularização da internet. Mas com a internet eu acho que isso se acentuou muito, né? Hoje a gente tem uma exposição muito grande de corpos perfeitos, de vida
perfeitas, padrões alimentares que às vezes não cabe na nossa rotina, a gente quer replicar, mas não cabe na nossa rotina. E isso desenvolve no adolescente, pode desenvolver, né, no adolescente tanto um consumo excessivo, né, porque aquele sentimento de você não gostar do que você está vendo, né, não gostar do seu corpo, isso pode gerar ansiedade, depressão, e é como você falou, acaba descontando na comida, em alimentos mais palatáveis, quanto para o consumo insuficiente, né, quando você quer atingir um padrão de beleza que você vê, principalmente em rede social, e quer fazer dietas, a gente tem muito dietas da moda hoje em dia, a gente tem acesso a informações que nem sempre são verídicas, né, que nem sempre são confiáveis. Hoje tem muita gente falando sobre nutrição, mas que não são formados, né, que não têm responsabilidade sobre a informação que é passada, né, então isso afeta diretamente na saúde mental mesmo do adolescente e como ele se enxerga. Hoje em dia tá tendo muito essa questão de comparação de corpos perfeitos na internet, que a maioria das vezes não são assim na vida real. Tipo, a Virgínia, ela é uma pessoa, tem aquele corpo perfeito. É real? Se eu olhar aqui, é a mesma coisa de olhar no Instagram. Mas porque ela tem condições diferentes. Porque tem gente que não consegue ter esse raciocínio. Tipo, a Virgínia é uma pessoa milionária. Ela consegue ter 3 filhos, a barriga chapada, lipo. Ela tem condições, ela tem oportunidades diferentes. Aí uma pessoa que não tem o mesmo dinheiro, a disponibilidade e o tempo, fica se comparando e fica tipo, por que eu não sou assim? Por que isso não acontece comigo? E às vezes as pessoas também procuram o extremo, né? Teve uma época, esse tempo atrás, teve a moda do Ozempic. Todo mundo queria esse Ozempic, que, meu Deus do céu, eu morria de rir do povo fazendo isso, porque, gente, eu falo, meu Deus, vocês não pensam, vocês não raciocinam, que faz mal? E aí, tipo, o povo é extremista demais, tem gente que faz aquele jejum intermitente. Minha mãe fez, ela emagreceu 30 quilos, só que da forma levemente mais saudável, porque ela tá fazendo academia, se alimentando melhor. Mas tem gente que, tipo, faz aquele jejum, aí tem um dia livre, aí no dia livre vai lá e come 3 hambúrguer, 90 milkshake. O que adianta? A restrição alimentar, ela propicia a pessoa a um estado de compulsão, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente leva como referência, né? E entender a nossa rotina, o que cabe na nossa rotina, com o acesso que a gente tem, né? E é claro que é muito difícil para um adolescente ter essa consciência, né? Isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas é bom a gente estar aqui falando desse assunto, porque se torna mais presente, né? Um assunto mais presente, mais discutido e fica de pensamento mesmo, né? Algo que demora um pouco para se desenvolver, mas se a gente pontuar mais, talvez a gente mude a realidade. Que dicas você daria para os adolescentes criarem hábitos alimentares mais saudáveis? Praticar exercício físico, né? A gente vê uma adesão muito grande de esportes na adolescência, né? Principalmente do sexo masculino, mas isso vai ajudar muito na diminuição, né, da probabilidade de desenvolvimento de obesidade, né, doenças crônicas. Dá chance para os alimentos, né? Eu vejo muitos adolescentes, crianças que comem uma vez e não gostam, né? Então tentem fazer outras preparações. A comida saudável, ela tem muito esse tabu, né? É saudável, é ruim. E não, os alimentos saudáveis, eles têm potencial de serem, sim, bons, quando bem preparados. Então, se você não gostou de uma preparação, tenta novamente, tenta de todas as formas, para aí você decidir que você não gosta daquele alimento, que você não quer ele para a sua vida, né? E são gostos, né? Eles mudam, né? Você pode não gostar hoje, mas amanhã, né, ou depois você pode vir a gostar desse alimento e tornar mesmo presente na sua rotina alimentar. Eu sou muito assim, às vezes eu nem provo as coisas, eu já falo, eu não gosto disso, eu não vou comer, Deus me livre, eu comer isso? Jamais, eu não. Eu tenho muita seletividade e eu só vou pras coisas ruins e doce. E aí eu tava caindo na real ultimamente, que tava me fazendo mal, porque era muito doce. Eu terminava de almoçar e ela comia 5 bis. Aí a vontade não passava, porque o gosto ficava na boca. Eu ia pegar mais 5. E aí eu fiquei assim. Aí eu comecei a pensar,
E se eu matar essa minha vontade de doce em alguma coisa doce, só que mais saudável? Foi isso que minha psicóloga me recomendou. Aí eu comecei a ter sempre gelatina em casa, porque gelatina é menos pior, né? Como posso dizer? Que aí eu posso comer em maior quantidade, que não vai piorar tanto a minha situação com doce. E com a minha seletividade, eu tenho problema também com muita textura. E eu odiava muito pudim. Porque eu falo, eu não vou comer isso, é muito estranho na boca, eu não gosto dessa textura. Ontem, comi 2 pedaços do pudim da Cris, porque ela trouxe pudim. Nossa, que pudim delícia. Nossa senhora. Nunca mais falo que eu não gosto de pudim. Nunca mais. Então é isso, tem essa possibilidade, né, de mudar os gostos mesmo, não somente para o pudim, para o doce, mas também para uma fruta, né, que você não gosta dela da consistência, né, mas você gosta dela em outra preparação, talvez num suco. Então, essa minha dica mesmo, é dar possibilidades e procurar informação mesmo. A adolescência, ela não é a última fase da nossa vida, né? E a gente precisa estar saudável e bem para que a gente esteja em pleno funcionamento mesmo do nosso corpo, da nossa mente, nas outras fases que virão, né? Então, não é o fim. A gente não tem que consumir muitos alimentos sem pensar no amanhã. Não é assim que funciona. Isso vai impactar na vida adulta, né? Eu tento fazer isso que você falou. Se eu não gosto de um jeito, eu tento tomar de algum outro jeito, tipo morango. Eu não suporto comer morango, eu acho ele muito ruim. Só que eu tomo suco de morango. Eu não gosto de mastigar ele porque eu não gosto, eu acho muito azedo, eu gosto de coisa doce mesmo. Aí, tipo, mamão. Eu não gosto porque, pra mim, tem um gosto estranho. Só que se coloca uma vitamina com uma banana, um abacate, eu tomo. Abacate também eu não como puro, só na vitamina. Então tem muita coisa que, tipo, às vezes eu tô tomando e falo, nossa, que delícia, que é isso? Aí minha mãe fala, é mamão. Eu falei, oi? Quero não. Eu não gosto disso. Eu nem sabia que tinha, né? Eu nem sabia. Mas como os pais ou responsáveis podem ajudar a melhorar a alimentação dos seus jovens? Principalmente sejam um exemplo para os seus filhos, né? Não tem como, ou é muito difícil, pais que não têm alimentação saudável, e é muito difícil que esse jovem vá ter uma alimentação saudável, porque não foi esse o exemplo que ele teve, né? Esses dias eu estava atendendo uma paciente, ela me contou do filho dela, ele tem 5 anos, e ela me contou de um episódio, ela falou que ele gosta muito de fruta, se deixar ele come vários tipos de fruta por dia, mas um vegetal específico, não vou me recordar qual, ele não comia, porque aí ela me contou a história, né, que eles estavam em mesa, né, para jantar, e o pai foi comer esse vegetal, o filho nunca tinha comido, mas o pai foi comer e fez cara assim, tipo, de nojo. E quando ela foi oferecer pro filho, ele fez a mesma cara, e até hoje ele é muito novo, ele tem 5 anos, mas ele ainda era mais novo, né? E ele ainda continua perpetuando esse hábito. Ele nem experimentou e ele acha que ele não gosta porque ele viu, né? Os pais, os responsáveis, são um grande espelho das crianças e dos adolescentes, né? Então, seria isso, cultivar mesmo a alimentação saudável, informar os filhos, né? Os adultos, eles têm mais essa consciência, né? Da importância que a gente não tem muito na adolescência, né? Então, perpetuar mesmo, né? Procurar informação, procurar profissionais quando preciso, e diminuir também a disponibilidade, né? Principalmente em compras, a compra mensal, encher o carrinho de doces, né? O meu conselho não é restringir, né? Até porque acredito que todos aqui tenham um alimento que não seja nutricionalmente favorável, né? Mas que lembra a infância, né? Que traz para a gente uma memória boa, né? A alimentação, ela não é só nutriente, ela traz memórias, ela traz histórias, mas que essa alimentação seja exceção, né? O mais frequente tem que ser, sim, uma alimentação balanceado, uma alimentação saudável. Então, tem, assim, um doce, né, que a criança, adolescente gosta, mas que isso não seja tão frequente. O meu doce, geralmente, ele vem antes e depois de tudo e sempre. Mas, realmente, em questão disso, de
pegar o reflexo dos pais, de pessoas em volta, isso acontece muito. A maioria das coisas que eu não como é porque eu já ouvi alguém falar que não gosta, porque é ruim. Ou, tipo, cheiro, eu não gosto de mocotó por causa do cheiro, eu não gosto de fígado por causa do cheiro. Eu não gosto de muita coisa por conta da textura. E cheiro também. Então, eu olho de longe assim e falo, não me agradou. E talvez tenha sido alimentos que não foi muito presente na sua alimentação. Eu gosto de coisa bonitinha. Se eu ver um trem meio feio, tipo, eu não gosto de feijoada, porque eu acho ela estranha. E também porque eu não gosto do gosto. Eu vejo um trem feio, eu não como. Eu falo, é ruim. Se é feio, é ruim. Mas como os ouvintes podem entrar em contato com você e acompanhar o seu trabalho? Meu Instagram é Galvão Gabri, tudo junto. Né? Lá tem o link de WhatsApp para quem quiser entrar em contato comigo. E é isso. Que mensagem você gostaria de deixar para os adolescentes e seus familiares sobre a importância de uma alimentação equilibrada? Bom, a minha mensagem é que tornem esse assunto quanto mais frequente, melhor, né? Que seja algo normal na família, nas conversas da família. Os pais, eles conseguem aí, com a introdução alimentar, que é algo que começa desde muito cedo, prevenir que esse adolescente, que essa criança tenham problemas futuros, né? Então, é isso, tenha uma alimentação saudável, procure informações de profissionais, sempre que preciso, procure um profissional. Em casos de seletividade alimentar, que você falou muito, é muito importante a gente ter um acompanhamento integrado, né, nutricionista ou psicólogo, para melhorar essa situação e estimular mesmo o consumo. É claro que a gente não tem muita ajuda da indústria, né, das redes sociais, mas a gente, dentro de casa, né, família, a gente pode estimular esse consumo, sempre enfatizar a importância de uma dieta equilibrada, da atividade física, né? Hoje em dia a gente tem aí tantas atividades físicas que são próprias para crianças, né, que são adequadas, na verdade, para a criança, e começar desde muito cedo, ter esse olhar para o corpo, para a saúde do corpo, saúde mental, é muito importante, previne aí doenças, né, como eu falei, e diminui aí as nossas estatísticas que estão bem preocupantes, né. São índices muito altos e o crescimento é muito acentuado, muito acelerado, né? Então, a gente tem aí hoje 50% da população brasileira em estado de obesidade, né, ou acima do peso, então é muito preocupante e isso está refletindo na saúde dos nossos jovens, né, como eu falei na projeção que a gente já teve esse ano. Então, é trabalhar mesmo o assunto, trabalhar nas escolas, trabalhar em casa, para que a gente possa mesmo mudar de fato a vida dessas pessoas, né? É tão complicado você conviver com uma doença, ainda mais uma doença sem cura, né? A qualidade de vida ela diminui muito, né? A qualidade, o tempo de vida pode diminuir muito. Então é muito complicado. A gente tem aí essa missão, nós como profissionais, pais, né? Tem essa missão aí de mudar mesmo, reverter a situação que não é muito favorável. E com essa mensagem da Gabriela, encerramos o nosso podcast. Agradeço que você ficou até aqui. Pedimos que se inscreva no nosse canal, deixe seu like, compartilhe esse podcast para mais pessoas ficarem cientes da importância de uma boa alimentação para a garantia de um futuro melhor. Deixe nos comentários quem você gostaria de ver aqui, sugestões de temas para cada vez mais nosso SAcast tenha a sua cara. Muito obrigada pela participação, Gabriela. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar desse tema tão importante. Espero que a nossa conversa siga aí para mais pessoas, né, se espalhe e que as pessoas entendam a importância realmente da alimentação saudável. E foi isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.